Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem no fundo? Baixa mais um pouco. Amém, amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Bom dia, se vocês quiserem que eu ligue os ventiladores, vocês avisam, tá bom? Rapidinho. Animados pra hoje, gente? Muito bom. Ontem tivemos um tempo de namorados ontem, né? Foi muito especial. Eu e Ivana chegamos de São Paulo ontem e chegamos bem na hora da pizza. Foi na melhor hora que nós chegamos. Calculado. Mas muito bom estarmos aqui. Na semana passada estávamos em poucos, né? Estávamos menos da metade da igreja. Tivemos o nosso tempo, demos continuidade ao nosso tema do mês de junho. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Tem sido aulas bem legais. Se você não viu a aula da semana passada, quero te chamar você a se arrepender, ir lá no YouTube, no canal da ICIRP e assista a aula, que foi uma aula bem legal. Então eu vou falar aqui porque é meio que clichê, né? Mas quero dar aí um bem-vindo para os irmãos de São Paulo que vieram para cá, porque já são de casa, basicamente, né? Estão aqui a cada 2, 3 meses, né? Marquinhos está aqui, o Antônio está aqui, a Brooke está aqui, Matheus também está aqui. Então sejam muito bem-vindos aí, tá bom? E vamos dar continuidade então ao nosso tema sobre o Espírito Santo. Dando aqui continuidade e fazendo um pequeno resumo das 2 semanas anteriores que nós falamos sobre esse assunto. Na primeira aula nós falamos sobre o Deus Espírito Santo. Vocês lembram? Acredito eu que a Bíblia nos comprovou que o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, mas nós vimos que ele é Deus, e vimos também que o desejo do Pai é que o Espírito Santo habite em nós. Amém? Amém. E na semana passada vimos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vocês lembram? Que ele é inteligente, ele tem as suas próprias vontades, e que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Lembram disso? Vimos também que o Espírito Santo tem uma missão, e a missão dele é convencer os seres humanos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E fechamos a nossa aula falando que o Espírito Santo tenta convencer os cristãos e os não cristãos sempre a olharem para Jesus. Amém? Unidos? Sim. E hoje vamos falar da ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Amém. Animados? Sim. Então vamos fazer uma oração e vamos entrar no nosso estudo de hoje. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã fria, mas obrigado porque estamos juntos. Obrigado porque estamos juntos como família. Quero te agradecer, Senhor, pela semana que tivemos, pelo teu amor, tua misericórdia, tua graça. E nós queremos pedir nesse momento, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, Espírito Santo, use minha vida nesse momento, que o que for do Leandro, se eu possa tirar, e que se eu possa usar minha vida para poder falar com as pessoas que estão aqui. Se o Senhor trouxe cada um aqui, é porque o Senhor quer, Espírito Santo, que essas pessoas ouçam aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar para elas. Então, que possamos desconstruir, talvez, pensamentos que nós temos sobre quem é o Senhor, e que o Senhor possa colocar algo novo em nosso coração. Que o que vai ser compartilhado aqui hoje, olhando para a vida de Jesus, ver o quanto que o Senhor agiu na vida de Jesus, Espírito Santo, que nós possamos nos inspirar e desejar o mesmo para a nossa vida, que o Senhor possa ter uma influência em nós, mas que a Bíblia venha fazer sentido em nosso coração, que ela possa entrar, que ela possa nos direcionar em tudo que vamos falar aqui, Pai. Obrigado por Jesus, por Ele que estamos aqui, te agradecemos. Amém. Amém. Então, olhando para esse cenário do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, essa frase, ela cai muito bem, porque fala que no grande plano da salvação, chegaria um momento em que o Messias, cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento, deveria se manifestar. Então chegou um momento que Jesus teria que vir a esse mundo em forma humana,
que Ele teria que viver entre nós para nos ensinar e para nos trazer a salvação. E quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém. O que nós podemos aprender dessa escritura? Jesus nunca está atrasado. Jesus veio a esse mundo no tempo certo, na data certa. Por quê? Porque isso foi estabelecido por Deus. Amém? Amém. Jesus não está atrasado na sua vida. Jesus não está atrasado na história da humanidade, nem nas profecias bíblicas. Jesus sempre está na hora certa. E eu quero começar esse nosso estudo falando para você que Jesus, Ele não está atrasado na sua vida. Eu não sei qual é a fase que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa: Ele não está atrasado e também Ele não está adiantado, independente do que você esteja sentindo e passando. Jesus chega no momento certo para nos ajudar, seja qual for a situação, seja qual for os nossos problemas. Ele está acima de tudo para nos salvar. E foi exatamente na plenitude dos tempos que Jesus chegou aqui na terra. Sabe? E nesse, vamos dizer, nesse objetivo ou nesse propósito de Jesus, o Espírito Santo acompanhou Jesus em todas as fases da vida dele. Desde o seu nascimento até a cruz do Calvário, o Espírito Santo, a pessoa Espírito Santo, o Deus Espírito Santo acompanhou Jesus em toda a sua trajetória. Amém? Amém. E talvez esteja pairando pela sua cabeça uma dúvida ou uma pergunta. Mas como assim o Espírito Santo ajudou Jesus no ministério? Jesus não era Deus? Jesus não era 100% Deus? Por que ele precisou de ajuda, então, no seu ministério? A Bíblia nos mostra que Jesus era 100% homem, como eu e você somos, mas também Jesus era 100% Deus. Só que Jesus tomou uma decisão muito importante. Em Filipenses, capítulo 2, fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele não usou os seus poderes divinos em benefício da sua vida terrena. Enquanto Jesus esteve aqui por 33 anos, ele decidiu que usaria os poderes do Espírito Santo e do Pai. Ele não usou os seus próprios poderes. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Como fala aqui, tornando-se semelhante aos homens. Nós não temos poder. Nós somos guiados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo. E Jesus era um exemplo para nós nesse ponto aqui. Porque Jesus, ele poderia ter usado os seus poderes divinos. Não é verdade? Ele era Deus. Só que ele resolveu depender do Pai. E nós vemos na Bíblia Jesus várias vezes orando a Deus, clamando a Deus, pedindo as direções de Deus. Jesus nunca fez as coisas por conta própria. E muitas das vezes nós não agimos assim com Jesus. Às vezes nós não dependemos de Deus. Às vezes nós não oramos. Às vezes nós não pedimos para sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. E eu confio em mim. E eu confio na minha força. Eu confio na minha inteligência. Mas não vemos isso na vida de Jesus. Jesus o tempo todo, ele estava confiante em Deus. Então, Jesus, sim, precisou do poder do Espírito Santo que o conduziu
em toda a sua vida. Amém? Então vamos para o primeiro ponto, onde vemos claramente a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, fala sobre a encarnação de Jesus. E aqui nós já vemos o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Vemos aqui o anjo, o contexto, o anjo falando com Maria, que ela ficaria grávida, e que o Espírito Santo iria formar Jesus no ventre dela. Só que tem um ponto interessante. Tinha uma outra parte, que era José. José era noivo de Maria. Então como que Maria teria um filho sem ser casado? Seria um escândalo na época. Então, o que o anjo faz? Alinha José. Agora vamos se colocar no lugar de José. Supor que você é noivo de Maria, e aí ela chega para você e fala: eu estou grávida. Aí ela fala: estou grávida do Espírito Santo. Quem é esse cara chamado Espírito Santo? É meio estranho, não é verdade? Então, quando nós olhamos para esse contexto, o Espírito Santo também fala com José. E fala: mas depois de ter pensado nisso, porque José pensou em desfazer o casamento com Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O anjo confirma a José que Jesus seria gerado pelo Espírito Santo. E aqui podemos nos fazer outra pergunta: será que o Espírito Santo está comigo desde o meu nascimento, assim como Jesus? Será que quando eu e você fomos gerados, será que Ele também estava lá conosco? Ou será que o Espírito Santo apenas está conosco em momentos especiais? Assim como Maria aqui. O que vocês acham? Nós estudamos na semana passada que o próprio Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Amém? E algumas versões, essa palavra está Confortador. E nós vimos que essa palavra no grego, Consolador ou Confortador, significa aquele que está ao seu lado para ajudar. Esse é o significado. Então, o Espírito Santo, ele estava conosco desde o ventre também. Quando você foi formado, o Espírito Santo estava lá. Ele ajudou você a ser formado, assim como ele ajudou Jesus a ser formado. Na sua infância, adolescência, ele acompanhou cada um de nós, porque ele é Deus e ele nos ama. Pegando esse contexto, há uns 2 anos atrás, não, faz mais, acho que uns 5 anos atrás, a maioria que sabe que eu perdi minha mãe, tem 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano, e já no final da vida dela, estava eu e Vânia lá na casa dela, e um momento ela me chamou para poder conversar, e Vânia estava comigo no sofá, e minha mãe começou a compartilhar, falando que eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho mais 2 irmãos, sou o filho mais novo, e ela começou a falar que quando ela me teve, quando ela ficou grávida, era uma fase muito difícil, né? Da vida dela, do meu pai. Meu pai não estava trabalhando, a gente morava numa casa muito pequena em São Paulo, e ela comentou comigo, com Vânia, que a gravidez dela foi uma gravidez indesejada. Então eu não fui programado para vir ao mundo, né? Aconteceu. E ela começou a chorar, e ela expressou para mim que quando ela ficou grávida, ela tentou abortar. E foi muito difícil para mim ouvir aquilo, né? Eu fiquei com muita raiva, na verdade, eu me senti mal depois. E ela começou a chorar, ela pediu perdão por isso.
Mas também eu vi que acho que tinha um peso no coração dela, né? Acho que ela queria expressar isso e foi muito bom. Depois a gente conversou. E aí ela comentou comigo com o Vânia, que ela tomou alguns remédios para que eu não viesse a nascer, e que na verdade isso teve um efeito contrário. Na verdade ela quase que morreu, né? Então ela foi para o médico e o médico perguntando, e eu lembro que até falei bem feito ainda, eu falei bem feito, tá vendo? Tentou me matar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, bom, eu tive ainda o privilégio de ouvir minha mãe falando isso para mim, e ela pediu perdão, e aí depois a gente conversou, enfim. Mas eu poderia não estar aqui. Ou talvez o remédio que ela tomou poderia ter me causado sequelas, algum tipo de sequelas no meu cérebro, no meu corpo, sei lá. Mas eu estou aqui perfeito. Eu não tinha como me defender na barriga da minha mãe. Mas eu acredito muito que o Espírito Santo estava ali comigo. Amém. Já tinha planos para mim, já tinha sonhos para mim. E Ele me protegeu. Amém. E eu estou aqui hoje, morava em Osasco, vim para cá, junto com o Vânia, viver esse sonho de começar uma igreja, de conhecer pessoas incríveis, que hoje é a minha família. Quem estava comigo? Você não sabe como que foi na sua gestação. É verdade. Se você passou pelo que eu passei, ou se sua mãe caiu, ou se poderia ter acontecido alguma outra coisa, mas você está aqui. E quem você acha que protegeu você? Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para ajudar. E qual é a aplicação que eu faço desse ponto para nós? Sabe, uma coisa é o Espírito Santo estar ao nosso lado e acompanhar a nossa vida. Como Ele acompanha a sua. Você pode não acreditar, mas Ele acompanha a sua vida. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o Espírito Santo estar dentro de nós. Dentro de você, guiando a sua vida. Isso é uma outra coisa. Faz sentido isso? Sim. Talvez o Espírito Santo, ele não quer só acompanhar a sua vida. Talvez ele quer fazer parte dela. Ele quer te guiar. Ele quer te curar. Ele quer te conduzir. Ele quer te transformar. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Só que o Espírito Santo, ele é gentil. Ele não vai forçar ninguém. Mas Ele está aqui. Depende se nós vamos deixar Ele nos conduzir. E o que nós percebemos, acho que você vai concordar comigo, que muitas pessoas hoje só deixam o Espírito Santo acompanhar a sua vida. E isso vale para nós, cristãos. Está em um culto, não carimba que o Espírito Santo guia a sua vida. Ele pode estar te acompanhando também. Se você lê a Bíblia, mas você não pratica a Bíblia, Ele não está guiando a sua vida. Muitos deixam o Espírito Santo como coadjuvante. Verdade. Cheio de lado. E Ele só tem acompanhado a nossa vida. E talvez em todas as fases da nossa vida. Talvez quando você era criança, Ele só acompanhou. Talvez na sua juventude, talvez seja hoje, também só esteja te acompanhando. Talvez na sua fase adulta, você casado, só esteja te acompanhando também. Porque às vezes a gente não está deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida. O Espírito Santo não quer fazer parte de alguns momentos da sua vida. Ele quer estar contigo assim como Ele esteve com Jesus em toda a trajetória de Jesus. Do começo ao fim. Amém? Amém. O segundo ponto. O Espírito Santo estava junto ao precursor de Jesus.
Aqui em Isaías, capítulo 40, fala: uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é uma profecia de quando o Messias viria. E aqui vemos, e aqui em Mateus a gente vê essa profecia se cumprindo. Mateus 3 fala: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então o Espírito Santo estava preparando a pessoa que iria preparar o caminho para o ministério de Jesus. E esse era João Batista, que por sinal era primo de Jesus, que por sinal era 6 meses mais velho que Jesus. E por coincidência ou não, eles nunca haviam se encontrado. Se encontraram nesse momento que João aponta para Jesus e fala que ele é o Messias e o Filho de Deus. Uma outra cena interessante, Lucas 1,15, fala: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A profecia sobre João Batista. Sabe o que a gente pode aprender com essas escrituras sobre João? Que o Espírito Santo, ele está envolvido em todo o processo do ministério de Jesus. E aqui está a prova de que mesmo aquele que está cumprindo a profecia de preparar o caminho para Jesus, esse homem era cheio do Espírito Santo. Percebemos que não tem nenhum ponto da vida cristã que dispense a presença do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Para você que se considera um cristão, eu não sei como que você se depara com essa informação, que toda a vida cristã nós dependemos do Espírito Santo. A questão é: você convida o Espírito Santo a participar da sua vida? Nas coisas mais simples, talvez, que você acha. Porque nós estamos vendo aqui que ele está em todo o processo. Estou falando da vida de Jesus, o Filho de Deus, aquele que era Deus. Imagine nós, meros mortais. Bom dia. Estão me ouvindo bem no fundo? Baixa mais um pouco. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Bom dia, se vocês quiserem que eu ligue os ventiladores, vocês avisam, tá bom? Rapidinho. Animados para hoje, gente? Muito bom. Ontem tivemos um tempo de namorados ontem, né? Foi muito especial. Eu e Ivana chegamos de São Paulo ontem e chegamos bem na hora da pizza. Foi na melhor hora que nós chegamos. Calculado. Mas muito bom estarmos aqui. Na semana passada estávamos em poucos, né? Estávamos menos da metade da igreja. Tivemos o nosso tempo, demos continuidade ao nosso tema do mês de junho. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Tem sido aulas bem legais. Se você não viu a aula da semana passada, quero te chamar você a se arrepender, ir lá no YouTube, no canal da ICIRP, e assista a aula, que foi uma aula bem legal. Então, eu vou falar aqui porque é meio que clichê, né? Mas quero dar aí um bem-vindo para os irmãos de São Paulo que vieram para cá, porque já são de casa, basicamente, né? Estão aqui a cada 2, 3 meses, né? Marquinhos está aqui, o Antônio está aqui, a Bruna está aqui, Mateus também está aqui. Então sejam muito bem-vindos aí, tá bom? E vamos dar continuidade então ao nosso tema sobre o Espírito Santo. Dando aqui continuidade e fazendo um pequeno resumo das 2 semanas anteriores que nós falamos sobre esse assunto. Na primeira aula nós falamos sobre o Deus Espírito Santo, vocês lembram?
Acredito eu que a Bíblia nos comprovou que o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, mas nós vimos que ele é Deus, e vimos também que o desejo do Pai é que o Espírito Santo habite em nós. Amém? Amém. E na semana passada vimos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vocês lembram? Que ele é inteligente, ele tem as suas próprias vontades, e que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Lembram disso? Vimos também que o Espírito Santo tem uma missão, e a missão dele é convencer os seres humanos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E fechamos a nossa aula falando que o Espírito Santo tenta convencer os cristãos e os não cristãos sempre a olharem para Jesus. Amém? Unidos? Sim. E hoje vamos falar da ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Amém. Animados? Sim. Então vamos fazer uma oração e vamos entrar no nosso estudo de hoje. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã fria, mas obrigado porque estamos juntos, obrigado porque estamos juntos como família. Quero te agradecer, Senhor, pela semana que tivemos, pelo teu amor, tua misericórdia, tua graça. E nós queremos pedir nesse momento, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor Espírito Santo use minha vida nesse momento, que o que for do Leandro, se eu possa tirar, e que o Senhor possa usar minha vida para poder falar com as pessoas que estão aqui. Se o Senhor trouxe cada um aqui, é porque o Senhor quer, Espírito Santo, que essas pessoas ouçam aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar para elas. Então, que possamos desconstruir, talvez, pensamentos que nós temos sobre quem é o Senhor, e que o Senhor possa colocar algo novo em nosso coração. Que o que vai ser compartilhado aqui hoje, olhando para a vida de Jesus, ver o quanto que o Senhor agiu na vida de Jesus, Espírito Santo, que nós possamos nos inspirar e desejar o mesmo para a nossa vida, que o Senhor possa ter uma influência em nós, mas que a Bíblia venha fazer sentido em nosso coração, que ela possa entrar, que ela possa nos direcionar em tudo que vamos falar aqui, Pai. Obrigado por Jesus, por Ele que estamos aqui, te agradecemos. Amém. Amém. Então, olhando para esse cenário do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, essa frase, ela cai muito bem. Porque fala que no grande plano da salvação, chegaria um momento em que o Messias, cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento, deveria se manifestar. Então chegou um momento que Jesus teria que vir a esse mundo em forma humana, que Ele teria que viver entre nós para nos ensinar e para nos trazer a salvação. E quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém. O que nós podemos aprender dessa escritura? Jesus nunca está atrasado. Jesus veio a esse mundo no tempo certo, na data certa. Por quê? Porque isso foi estabelecido por Deus. Amém? Amém. Jesus não está atrasado na sua vida. Jesus não está atrasado na história da humanidade, nem nas profecias bíblicas. Jesus sempre está na hora certa. E eu quero começar esse nosso estudo falando para você que Jesus, Ele não está atrasado na sua vida. Eu não sei qual é a fase que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa: Ele não está atrasado, e também Ele não está adiantado, independente do que você esteja sentindo e passando. Jesus chega no momento certo para nos ajudar, seja qual for a situação, seja qual for os nossos problemas. Ele está acima de tudo para nos salvar. E foi exatamente na plenitude dos tempos que Jesus chegou aqui na terra. Sabe? E nesse
objetivo ou nesse propósito de Jesus, o Espírito Santo acompanhou Jesus em todas as fases da vida dele. Desde o seu nascimento até a cruz do Calvário, o Espírito Santo, a pessoa Espírito Santo, o Deus Espírito Santo acompanhou Jesus em toda a sua trajetória. Amém? Amém. E talvez esteja pairando pela sua cabeça uma dúvida ou uma pergunta. Mas como assim o Espírito Santo ajudou Jesus no ministério? Jesus não era Deus? Jesus não era 100% Deus? Por que ele precisou de ajuda então no seu ministério? A Bíblia nos mostra que Jesus era 100% homem, como eu e você somos, mas também Jesus era 100% Deus. Só que Jesus tomou uma decisão muito importante. Em Filipenses capítulo 2, fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus ele não usou os seus poderes divinos em benefício da sua vida terrena. Enquanto Jesus esteve aqui por 33 anos, ele decidiu que usaria os poderes do Espírito Santo e do Pai. Ele não usou os seus próprios poderes. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Como fala aqui, tornando-se semelhante aos homens. Nós não temos poder. Nós somos guiados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo. E Jesus era um exemplo para nós nesse ponto aqui. Porque Jesus ele poderia ter usado os seus poderes divinos. Não é verdade? Ele era Deus. Só que ele resolveu depender do Pai. E nós vemos na Bíblia Jesus várias vezes orando a Deus, clamando a Deus, pedindo as direções de Deus. Jesus nunca fez as coisas por conta própria. E muitas das vezes nós não agimos assim com Jesus. Às vezes nós não dependemos de Deus. Às vezes nós não oramos. Às vezes nós não pedimos para sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. E eu confio em mim. E eu confio na minha força. Eu confio na minha inteligência. Mas não vemos isso na vida de Jesus. Jesus o tempo todo ele estava confiante em Deus. Então Jesus sim precisou do poder do Espírito Santo que o conduziu em toda a sua vida. Amém? Então vamos para o primeiro ponto, onde vemos claramente a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, fala sobre a encarnação de Jesus. E aqui nós já vemos o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Vemos aqui o anjo, o contexto, o anjo falando com Maria, que ela ficaria grávida, e que o Espírito Santo iria formar Jesus no ventre dela. Só que tem um ponto interessante. Tinha uma outra parte, que era José. José era noivo de Maria. Então como que Maria teria um filho sem ser casada? Seria um escândalo na época. Então, o que o anjo faz? Alinha José. Agora vamos se colocar no lugar de José. Supor que você é noivo de Maria, e aí ela chega para você e fala: eu estou grávida. Aí ela fala: estou grávida do Espírito Santo. Quem é esse cara chamado Espírito Santo? É meio estranho, não é verdade? Então, quando nós olhamos para esse contexto, o Espírito Santo também fala com José. E fala: mas depois de ter pensado nisso, porque José pensou em desfazer o casamento com Maria,
apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O anjo confirma a José que Jesus seria gerado pelo Espírito Santo. E aqui podemos nos fazer outra pergunta. Será que o Espírito Santo está comigo desde o meu nascimento, assim como Jesus? Será que quando eu e você fomos gerados, será que Ele também estava lá conosco? Ou será que o Espírito Santo apenas está conosco em momentos especiais? Assim como Maria aqui. O que vocês acham? Sei não, hein? Nós estudamos na semana passada que o próprio Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Amém? E algumas versões, essa palavra está Confortador. E nós vimos que essa palavra no grego, Consolador ou Confortador, significa aquele que está ao seu lado para ajudar. Esse é o significado. Então, o Espírito Santo, ele estava conosco desde o ventre também. Quando você foi formado, o Espírito Santo estava lá. Ele ajudou você a ser formado, assim como ele ajudou Jesus a ser formado. Na sua infância, adolescência, ele acompanhou cada um de nós, porque ele é Deus e ele nos ama. Pegando esse contexto, há uns 2 anos atrás, não, faz mais, acho que uns 5 anos atrás, a maioria que sabe que eu perdi minha mãe, tem 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano, e já no final da vida dela, estava eu e Vânia lá na casa dela, e um momento ela me chamou para poder conversar, e Vânia estava comigo no sofá, e minha mãe começou a compartilhar, falando que eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho mais 2 irmãos, sou o filho mais novo. E ela começou a falar que quando ela me teve, quando ela ficou grávida, era uma fase muito difícil, né? Da vida dela, do meu pai. Meu pai não estava trabalhando, a gente morava numa casa muito pequena em São Paulo. E ela comentou comigo, com Vânia, que a gravidez dela foi uma gravidez indesejada. Então eu não fui programado para vir ao mundo, né? Aconteceu. E ela começou a chorar e ela expressou para mim que quando ela ficou grávida, ela tentou abortar. E foi muito difícil para mim ouvir aquilo, né? Eu fiquei com muita raiva, na verdade. Eu me senti mal depois. E ela começou a chorar, ela pediu perdão por isso. Mas também eu vi que acho que tinha um peso no coração dela, né? Acho que ela queria expressar isso e foi muito bom. Depois a gente conversou e aí ela comentou comigo, com Vânia, né, que ela tomou alguns remédios para que eu não viesse a nascer, e que na verdade isso teve um efeito contrário. Na verdade ela quase que morreu, né? Então ela foi para o médico e o médico perguntando, e eu lembro que até falei bem feito ainda, eu falei bem feito, tá vendo? Tentou me matar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, bom, eu tive ainda o privilégio de ouvir minha mãe falando isso para mim, e ela pediu perdão, e aí depois a gente conversou, enfim. Mas eu poderia não estar aqui, ou talvez o remédio que ela tomou poderia ter me causado sequelas, algum tipo de sequelas no meu cérebro, no meu corpo, sei lá. Mas eu estou aqui perfeito. Eu não tinha como me defender na barriga da minha mãe. Mas eu acredito muito que o Espírito Santo estava ali comigo. Amém. Já tinha planos para mim, já tinha sonhos para mim. E Ele me protegeu. Amém. E eu estou aqui hoje, morava em Osasco, vim para cá, junto com Vânia, viver esse sonho de começar uma igreja, de conhecer pessoas incríveis que hoje é a minha família. Quem estava comigo? Você não sabe como que foi na sua gestação. É verdade. Se você passou pelo que eu passei, ou se sua mãe caiu, ou se poderia ter acontecido alguma outra coisa, mas você está aqui. E
que você acha que protegeu você? Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para ajudar. E qual é a aplicação que eu faço desse ponto para nós? Sabe, uma coisa é o Espírito Santo estar ao nosso lado e acompanhar a nossa vida. Como ele acompanha a sua. Você pode não acreditar, mas ele acompanha a sua vida. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o Espírito Santo estar dentro de nós. Dentro de você, guiando a sua vida. Isso é uma outra coisa. Faz sentido isso? Sim. Talvez o Espírito Santo, ele não quer só acompanhar a sua vida. Ele quer fazer parte dela. Ele quer te guiar. Ele quer te curar. Ele quer te conduzir. Ele quer te transformar. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Só que o Espírito Santo, ele é gentil. Ele não vai forçar ninguém. Mas ele está aqui. Depende se nós vamos deixar ele nos conduzir. E o que nós percebemos, acho que você vai concordar comigo, que muitas pessoas hoje só deixam o Espírito Santo acompanhar a sua vida. E isso vale para nós, cristãos. Está em um culto, não carimba que o Espírito Santo guia a sua vida. Ele pode estar te acompanhando também. Se você lê a Bíblia, mas você não pratica a Bíblia, ele não está guiando a sua vida. Muitos deixam o Espírito Santo como coadjuvante. Verdade. Tire de lado. E ele só tem acompanhado a nossa vida. E talvez em todas as fases da nossa vida. Talvez quando você era criança, ele só acompanhou. Talvez na sua juventude, talvez seja hoje, também só esteja te acompanhando. Talvez na sua fase adulta, você casado, só esteja te acompanhando também. Porque às vezes a gente não está deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida. O Espírito Santo não quer fazer parte de alguns momentos da sua vida. Ele quer estar contigo assim como ele esteve com Jesus em toda a trajetória de Jesus. Do começo ao fim. Amém? Amém. O segundo ponto. O Espírito Santo estava junto ao precursor de Jesus. Aqui em Isaías, capítulo 40, fala: uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é uma profecia de quando o Messias viria. E aqui vemos, e aqui em Mateus a gente vê essa profecia se cumprindo. Mateus 3 fala: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então o Espírito Santo estava preparando a pessoa que iria preparar o caminho para o ministério de Jesus. E esse era João Batista, que por sinal era primo de Jesus, que por sinal era 6 meses mais velho que Jesus. E por coincidência ou não, eles nunca haviam se encontrado. Se encontraram nesse momento que João aponta para Jesus e fala que ele é o Messias e o Filho de Deus. Uma outra cena interessante, Lucas 1,15, fala: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A profecia sobre João Batista. Sabe o que a gente pode aprender com essas escrituras sobre João?
que o Espírito Santo ele está envolvido em todo o processo do ministério de Jesus. E aqui está a prova de que mesmo aquele que está cumprindo a profecia de preparar o caminho para Jesus, esse homem era cheio do Espírito Santo. Percebemos que não tem nenhum ponto da vida cristã que dispense a presença do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Para você que se considera um cristão, eu não sei como que você se depara com essa informação, que toda a vida cristã nós dependemos do Espírito Santo. A questão é, você convida o Espírito Santo a participar da sua vida? Nas coisas mais simples, talvez, que você acha. Porque nós estamos vendo aqui que ele está em todo o processo. Estou falando da vida de Jesus, o Filho de Deus, aquele que era Deus. Imagine nós, meros mortais. Muito bom, Lê. A coisa mais básica que você acha que envolve a vida cristã precisa do Espírito Santo. Precisa. Conseguimos entender agora a importância de sabermos e de estudarmos mais sobre o Espírito Santo? Como eu falei, acho que foi na primeira aula, nós falamos muito sobre o Pai, falamos muito sobre o Filho, mas e o Espírito Santo? Às vezes não temos entendimento profundo de quem é o Espírito Santo, qual é a função dele em nossa vida, mas fica claro que nas coisas mais básicas nós precisamos dele. Vimos nas aulas anteriores sobre o batismo de Jesus, lembram? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Vemos o Espírito Santo no batismo de Jesus. Nós estudamos um pouco mais profundo nas aulas anteriores, não vou me atentar muito a esse ponto, mas o ponto é que a partir daqui se iniciou o ministério de Jesus. Após o batismo, o ministério terreno de Jesus iniciou. Só que logo depois dessa parte, em Mateus 4, fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas que negócio é esse, cara? O Espírito levou Jesus para ser tentado? É. Por isso que eu acho um pouco estranho quando alguém é cristão e as coisas estão tudo muito bem. Porque a vida cristã não é isso. A vida cristã é de desafios. Então, por que Jesus, sendo um Deus encarnado, precisou ser tentado? Por quê? Por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ele ficou 40 dias para ser tentado? O que está por trás dessa tentação? Para a gente poder entender melhor sobre esse ponto, o fato de Jesus ter sido tentado não significa que ele pecou. Amém? Amém. Ser tentado é uma coisa. Cair Cair em pecado é uma outra coisa. Nós somos tentados o dia todo, o tempo todo. Amém? Amém. Temos sentimentos, desejos, enfim. Agora, você cair nisso é uma outra coisa. Deixando isso bem claro. Então, por que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto? Lá em Romanos 5, você pode depois anotar, depois você pode ler com mais calma para a gente ganhar tempo. Fala sobre essa relação de Jesus ser o segundo Adão. Já ouviram essa expressão? Que Jesus veio como o segundo Adão. Então, Jesus ele é considerado na Bíblia como esse segundo Adão. Por quê? Porque Adão, quando ele era perfeito, ele foi tentado também pela serpente
que era Satanás. Só que Adão caiu. Faz sentido isso para vocês? Sim. Adão ele foi derrotado no Jardim do Éden, onde Deus havia dado direções claras para ele, e ele falhou, e Satanás tentou, e ele caiu. Então, quando a gente pensa um pouquinho nessas 3 tentações de Mateus 4, que nós estamos vendo, vamos fazer uma conexão com Adão lá no Jardim do Éden, e eu acho que vai ficar mais claro para nós. A primeira tentação que Jesus passou foi a tentação da alimentação. Vocês lembram em Mateus 4, quando Satanás fala para Jesus, transforme essa pedra em pão? Lembram? Sim. Então isso estava ligado com a questão da tentação da alimentação. Jesus estava 40 dias sem comer. E vocês lembram no Jardim do Éden qual foi a tentação que a serpente fala para Eva? Do fruto. E ainda a Bíblia diz que a serpente falou para Eva: olha, o fruto era agradável aos olhos de Eva. Alimentação. Saciar a fome. Jesus passou pela primeira tentação que Adão e Eva passaram. Lembrando que Adão e Eva caíram e Jesus não. Jesus responde a Satanás: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás, não satisfeito, ele vai para a segunda tentação. Vocês lembram qual é? Ele leva Jesus até o pináculo do templo, que era o lugar mais alto, e ele fala: joga-te daqui, porque os anjos irão te segurar. Vocês lembram disso? E o que está ligado com essa segunda tentação? Com a questão da presunção. Jesus poderia falar: realmente eu sou filho de Deus, eu vou provar realmente que o Pai me ama, eu vou me jogar daqui, eu sei que os anjos vão vir me segurar, e não vai acontecer nada comigo. Mas não foi isso que Jesus falou para Satanás. Ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas não foi isso que Adão e Eva fez no Jardim do Éden. A presunção de Adão e Eva também contribuíram para que eles caíssem. E a terceira tentação de Jesus está ligada com a questão da adoração. Porque Satanás disse para Jesus: olha, você é o filho de Deus, eu já sei que você veio para cá para salvar todo mundo, mas com o seguinte, vamos adiantar o processo? Esquece a cruz, esquece o sofrimento, se ajoelha para mim, me adora, e eu vou dar para você toda a humanidade. Se prostra para mim, me adora, e aí segue o barco normal. Jesus falou: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. E a Bíblia fala que Satanás retirou-se dela. Quando olhamos de uma forma mais profunda, percebemos que Jesus foi tentado em todas as áreas gerais que nós somos tentados. Tentações do paladar, que significa as vontades da carne. A presunção, o orgulho do ser humano e a adoração. Quando nós não adoramos a Deus, nós estamos adorando outra coisa. Então Jesus ele vai ao deserto, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para que ele servisse de exemplo para nós. Para nós. Como é que Jesus se livrou de todas as tentações? Como foi? Está escrito. Está escrito. Quando estudamos a Bíblia e colocamos em nosso coração as palavras de Deus, nós teremos forças para vencer as tentações. Amém. Só assim iremos vencer. Jesus é um exemplo. Um outro ponto que a gente pode tirar dessas tentações é que é a forma de Deus trabalhar em nosso caráter. Ninguém quer ser tentado. Ninguém quer ser moldado.
mas é a forma que Deus usa para nos fazer nos parecer mais com Jesus. E Deus permite muitas dessas tentações. Algumas vêm pelo nosso próprio coração em pecado, mas outras Deus permite até o próprio diabo colocar para moldar o nosso caráter. Faz sentido para vocês? Sim. Mas com certeza nós precisamos agir como Jesus, rebatendo as nossas tentações através das Escrituras. Nós nunca vamos vencer as nossas tentações confiantes em nós mesmos. A chance de a gente cair é enorme. Não vamos vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. E pegando mais para um lado pessoal aqui, todos nós somos tentados, certo? Amém? Amém. Somos tentados pelos nossos vícios. E eu não sei qual tipo de vício é, se é bebida, se é droga, enfim. Nós somos tentados pelas nossas fraquezas, que são inúmeras. Somos fracos em muitas áreas da nossa vida, também é uma forma de sermos tentados. Somos tentados às vezes pela inveja, de cobiçar coisas que outras pessoas têm. É uma das coisas que é bem ruim. E eu poderia citar aqui inúmeras outras coisas que nos traz essas tentações. Mas duas perguntinhas para a gente poder meditar ao longo da semana e para que você também possa olhar para a sua vida. Como está essa guerra interna dentro de você hoje? Como que está as tentações da sua vida? Você tem ganhado mais ou você tem perdido mais? Como você tem tentado vencer as tentações da sua vida? Acho que são perguntas para a gente poder refletir e buscar ajuda. E buscar ajuda porque o mundo bombardeia nós o tempo todo. E novamente, não é o fato de nós fazermos parte de uma igreja que estamos isentos disso. Muito pelo contrário, a luta ainda é maior para nós. Mas como que você tem visto essa área na sua vida hoje? Como você tem tentado vencer as coisas mais profundas do seu coração? Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é a melhor arma contra as tentações. Aqui em Isaías, há uma profecia sobre o ministério de Jesus. Fala: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Foi isso que Jesus fez no seu ministério. Ele pregava as boas novas. Amém? Amém. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O que Jesus mais fez foi libertar pessoas da escravidão, do pecado. Depois ele fala para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Se olharmos para o ministério de Jesus, os 3 anos que ele ficou com os 12 discípulos se resume nessa escritura. Todas as coisas maravilhosas que Jesus fez em seu ministério foram através do Espírito Santo. As curas, os milagres, expulsar demônios, todas as coisas que ele fez foi baseado na participação do Espírito Santo. Tudo teve a participação direta do Espírito Santo. E eu quero concluir esse nosso tempo agora. Porque após o ministério de Jesus, ele foi para a cruz, amém? Morreu pelos nossos pecados. E o Espírito Santo também participou da ressurreição de Jesus. E aqui é o ponto da mensagem de hoje. O Espírito Santo participou da ressurreição de Jesus. Baseado nessa passagem, para vocês, quem ressuscitou Jesus? Paulo, apóstolo enviado,
não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Para você, baseado nessa escritura, quem ressuscitou Jesus? Quem? Quem? Deus Pai. Amém? Amém. Em João 10, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nessa passagem, quem ressuscitou Jesus? E quem está falando aqui é o próprio Jesus. Quem? Deus Filho. O próprio Jesus participou da sua ressurreição. Amém? Faz sentido? E nessa, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Perante essa Escritura, quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo esteve em cada momento da vida de Jesus. E Ele quer participar da sua vida também. Ele quer participar da minha também. O propósito da Trindade, como nós estamos vendo, ao longo dos séculos, sempre foi trazer a humanidade para mais próximo de si. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Essa é a missão de Deus. E nesse momento que nós estamos vendo da ressurreição de Jesus, após a sua morte, se cumpre esse plano de salvação. É aqui que Deus estabelece o plano de salvação para a humanidade. Com a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui se inicia a volta do relacionamento da criatura com o Criador. Sem esse processo, nós não estaríamos aqui. Não teria como estarmos aqui. E Deus sempre ofereceu, e Ele tem oferecido o melhor para nós. Como nós vimos, o Espírito Santo esteve com Jesus no ventre de sua mãe, esteve com Ele antes de iniciar o seu ministério, Ele preparou Jesus para o seu ministério, e Ele também acompanhou Jesus em todo o seu ministério, e o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Amém? Amém. Foram as bases que nós vimos aqui hoje. E para encerrar, ter nossa vida conduzida pelo Espírito Santo, assim como Jesus teve, eu comparo como se fosse um banquete. Termos nossa vida guiada pelo Espírito Santo por Deus, é como se fosse um banquete desse. Deu até fome. Por que um banquete? Porque aqui estão as melhores coisas. A melhor comida, talvez o melhor cozinheiro preparou isso. E um banquete tem as melhores bebidas. E um banquete tem pessoas com as melhores roupas, porque não é qualquer um que vai para um banquete, né? Possivelmente tem um melhor ambiente, um jantar de gala. Tudo do bom e do melhor. Essa é a comparação de alguém que é guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós temos o melhor Pai, que é Deus. Leandro, mas eu não sou filho de Deus? A Bíblia fala que aqueles que aceitam Jesus como Senhor, esses são filhos de Deus. Mas eu não aceitei Jesus. Então a Bíblia fala que você é criatura de Deus. Não é o que estou falando, é a Bíblia que fala. Quando nós aceitamos a ação do Espírito em nós, nós temos o melhor Pai. E esse Pai é o Criador. Esse Pai é o que tem o amor maior do mundo.
mundo. Esse é o Pai. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós podemos ter os melhores conselhos do mundo. Porque Deus, Ele dá os melhores conselhos. Para você que é jovem, para você que é casado, para você que é filho, a Bíblia está repleta de conselhos, baseados em Deus. Você pode ter isso. Quem é conduzido pelo Espírito Santo pode ter o melhor amigo. Porque João 15 fala, Jesus fala que ele não nos vê mais como servos, mas Ele nos vê como amigo. Você pode ter o melhor amigo do mundo, que é Jesus. Amém. Jesus pode ser seu amigo, aquele que você pode conversar cada dia, compartilhar as coisas mais profundas do seu coração, pedir conselho para Jesus. Ele pode ser. Você pode ter a melhor casa. Jesus também fala que na casa do Pai há muitas moradas. Aqui não é a melhor casa. Esse mundo não é a melhor casa, não é o melhor lugar. O melhor lugar é estar com Deus no céu. E você pode ter a melhor vida ainda aqui nesse mundo, mesmo com esse caos. Como? Tendo relacionamento com Jesus. Tendo essa conexão com o Espírito Santo. Você pode ter uma vida melhor. Você pode ter coisas melhores. Mas às vezes nós nos colocamos em uma posição de abrir mão desse banquete, às vezes, de ter todas as coisas que eu falei, as coisas tudo do bom, do melhor, mas às vezes nós nos contentamos com o lixo do mundo. Nos contentamos com os piores conceitos. E o mundo está repleto de péssimos conselhos. Por exemplo, o cara é casado, tem uma menina que está dando mole para ele. Vai se aconselhar com os seus amigos? Se você não sai com ele, você é trouxa. Pega, cara, sai com ela. Está te dando mole. Esse tipo de conselhos assim. Você vê um celular perdido, vai lá, pega, cara, volta, pega. São tipo de conselhos assim que a gente tem do mundo. Temos os piores amigos que não nos ajudam em nada. Em vez de nos ajudar, às vezes os amigos eles que nos levam para os piores caminhos. Porque eu já tive amigos assim. Aceitamos viver uma vida medíocre em todas as áreas. Pelo simples fato de não deixarmos Deus, Jesus e o Espírito Santo conduzir nossa vida. E às vezes nós vivemos nisso aqui. E é triste você ver essas fotos. Comparado com essa, não muda aí. Está lá embaixo, né? Voltou tudo de novo. Só um minuto, gente. Pode começar. Olha o banquete que nós temos. Olha quantas coisas Deus nos oferece. É triste se deparar com isso. Mas quando nós olhamos de uma forma espiritual, muitas pessoas têm vivido isso. Muitas pessoas. Porque não têm aceitado Cristo como Senhor, porque não têm considerado a Bíblia como um manual de vida. E são as decisões que as pessoas tomam e são as consequências dessas decisões. Duas perguntas para a gente poder encerrar nosso tempo aqui. Você acha que o Espírito Santo tem apenas acompanhado sua vida? Ou ele tem
te guiado como fez com Jesus? O que você acha? E como nós falamos, você tem conseguido vencer as tentações do seu coração? E para encerrar aqui, eu faço um convite, se você quer estudar a Bíblia, se você quer entender melhor como que funciona isso, nós temos a maior satisfação de poder estudar a Bíblia com você. Novamente, nós não sabemos tudo, mas nós temos aprendido a estudar esse livro que tem mudado e transformado a nossa vida. E o nosso papel aqui é de transmitir isso, para que pessoas não vivam no lixo do mundo, mas que pessoas passem a viver o banquete de Deus. Só que esse banquete é para quem confia, é para quem vai até Ele, é para quem aceita. E Deus não vai forçar ninguém a entrar nesse banquete, como também Ele não manda ninguém a viver no lixo do mundo. São nossas decisões. Amém? Amém. Na semana que vem, nós vamos estudar a ação do Espírito Santo na vida dos verdadeiros discípulos. Amém. Por que verdadeiros? Existem os falsos? Vem a semana que vem que você vai ver se tem falso e verdadeiro. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos continuar nosso culto. Amém. Muito bom. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado, Pai, porque temos Jesus como nosso exemplo. Sei que o padrão é muito alto de Jesus, Deus, mas o exemplo de Jesus é fantástico porque ele depende do Senhor 100%, que nós possamos ter essa consciência, Deus, espiritualmente falando, de depender do Senhor a cada dia, a cada momento, Deus. Que só possa nos dar força, sabe, para poder vencer tantas tentações que temos ao longo do dia, ao longo da semana. Às vezes nós caímos em muitas delas ao longo do dia, mas só venha nos dar força para que a gente não venha desistir em nenhum momento, Deus, porque somos falhos, somos pecadores. Se nós somos cristãos, é porque nós reconhecemos que nós não sabemos viver sem o Senhor, que nós não sabemos viver sozinhos, Deus. E eu peço muito para que nós não venha voltar para o lixo, Deus. O nosso coração tende, Deus, a querer voltar para o mundo, a querer amar as coisas do mundo, mas nós só pedimos para que o Senhor possa nos dar forças, misericórdia, graça, para que a gente consiga ir até o fim da nossa vida, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir e sermos realmente guiados por Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a salvação, e é um privilégio realmente a gente poder viver isso a cada dia. Fica com o nosso culto, com a nossa canção, com nossos avisos agora. Fica com a nossa semana, que possamos refletir e meditar sobre todas as coisas, Deus, que vimos aqui. Que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, por favor, Espírito Santo. Te agradecemos, em nome de Jesus oramos grato. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção.